Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Snack Talks. E hoje temos aqui connosco Daniel Silveira. Daniel é um engenheiro especializado em ciência da computação e sistemas operacionais e atualmente lidera a divisão da aviónica e software de bordo na GMV, onde trabalha há mais de 20 anos. Hoje iremos conversar um pouco sobre a sua carreira e motivação profissional e projetos e ambições na GMV. Daniel, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Obrigado eu e bem-vindos à GMV. Muito obrigado. Obrigada. Primeiro para saber como e quando surgiu o interesse em trabalhar como developer, mas mais precisamente na área de aviónica. Perguntas na minha juventude, não é? Bem, mesmo desde pequeno, os meus pais tiveram a oportunidade, quando eu tinha 12 anos, de dar um pequeno computador, na altura os Spectrums, e acho que eram uns ZX40, e pronto, normalmente comprava-se esses computadores para jogar jogos, e eu saltei logo para o outro lado, eu comecei a ver, tipo, epá, mas isto também dá para programar, e comecei a fazer programas e aprendi duas linguagens naquele preciso momento. Para além de aprender a programar em básico, aprendi inglês. Porque o livro era todo em inglês, eu tinha 12 anos, o meu inglês ainda era assim muito fraquinho, não é? E li aquele livro de uma ponta à outra e a maioria das perguntas que eu fazia ao meu pai era tipo, o que é que esta palavra em inglês significava? E também às vezes perguntava certos comandos de básico e o meu pai fazia, epá, nem sei do que é que estás a falar, experimenta lá no computador e depois explica-me. A partir daí, no 10º ano segui logo pela área E, que era a área de tecnologias de informação, a gente pegava em Pascal e comecei logo a perceber que aquilo é que era a minha coisa e depois seguir no técnico para o curso da Lake. Não é? Então, quando estava em lei, que já tinha a ideia que efetivamente. Sim, já estava bastante consolidado. Na altura, uh, pá, já estava no 95% decidido e era, por acaso foi uma sensação engraçada porque no meu liceu éramos os dois melhores alunos, eu e outro colega, e, e o outro colega meu estava indeciso entre aeroespacial e informática, e eu já estava decidido em informática. E ele veio perguntar a mim, epá, gostavas de ir para aeroespacial? E eu disse que sim. E ele ficou todo chateado. E eu, tipo, porque eu pensava que era o contrário, tipo, epá, se queres ir para a informática não importa ir para o aeroespacial. Eu disse isto na boa vontade e depois vi que ele estava atrapalhado e depois no dia que fomos inscrever mesmo no Ministério da Educação é que ele me disse, epá, eu queria ir para o aeroespacial. Não disseste logo, pá, eu queria ir para a informática e correu tudo bem. Por isso, se calhar se não estivéssemos juntos naquele dia, se calhar tinha feito aeroespacial e não estávamos aqui. Não está arrependido. Não, a GMV, como sabes, é uma empresa de espaço e se reparaste, eu depois fui aos dois mundos. Consegui também aquele bocado aeroespacial que gostava, também juntei aqui. É verdade, até porque eu trabalho na divisão de aviónica e software de bordo. Então está a De juntar. satélites e robótica, exato. Então, e o que é que faz nessa divisão em si, em específico? Eh, pronto, a resposta genérica é sempre uma pessoa faz muita coisa, não é? Mas concretamente, temos um conjunto de projetos ao qual o nosso cliente é a Agência Espacial Europeia ou a União Europeia e eles têm um conjunto de missões de espaço. As principais missões que nós temos é dentro do programa Horizonte 2020 e a visão deles dos últimos 10 anos mudou, no sentido que agora eles querem fazer missões interplanetárias. Ou melhor, eles querem ir para outros planetas. Há 10 anos para trás, o objetivo era mais, epá, o que a gente quer é observar a Terra e ver o que é que se passa na Terra, né? Que era aquelas preocupações de aquecimento global e tal. E agora mudou-se um bocado, às vezes fico na ideia, tipo, eles concluíram que a Terra está lixada e vamos já fugir daqui para fora. Aqui, sinceramente, isto é a minha opinião pessoal. Por isso, e estamos agora então à volta destas missões. O que é que isso significa? A primeira conclusão que eles tiraram foi que, por exemplo, para ir a Marte leva-se para aí 2 anos e meio a chegar lá. Então, para ir a outro planeta já é 10, 20, então se o sistema solar é centenas de anos. Então, a primeira conclusão que tira-se logo, então as primeiras coisas que vão chegar lá não vão ser humanos, vão ser robôs e rovers. E os nossos projetos têm sido isso, é desenvolver tecnologias a nível da robótica e dos rovers para chegar lá primeiro e depois mais tarde os humanos. Por isso temos um conjunto de projetos a desenvolver nessa área. Nós, Portugal, aqui a GMV,
estamos a nível no desenvolvimento do sistema operativo, portanto, aquele software corre mesmo diretamente em cima do hardware e depois as outras empresas desenvolvem as aplicações a correr em cima do nosso sistema operativo. Pronto, isto se calhar é o nosso principal trabalho. Por isso, e depois estamos envolvidos em todos os outros projetos da mesma área de espaço. A GMV é aqui também a maior empresa europeia de espaço. Por isso estamos em tudo, desde os satélites de Galileu até a navegação aí dos automóveis por GPS e GNSS. E tudo isto, claro que envolve software de satélites e às vezes eles pedem também o nosso suporte e nós envolvemos no nosso trabalho. Por isso, eu podia agora responder qualquer projeto de espaço, a gente tem lá sempre um dedinho, mas o principal é este da Robot. Ao longo, já está há mais de 20 anos a trabalhar na GMV e já integrou inúmeros projetos em diferentes áreas dentro da área principal, como é óbvio. Houve algum projeto que considera que foi mais desafiante ou que foi mais impactante? O meu progresso aqui na empresa foi muito interessante. Eu, quando entrei aqui, eu fui para a aeronáutica. Eu trabalhei durante 10 anos em software para aviões e, aquele sistema operativo que eu falei, eu comecei a desenvolver primeiro em aviões e depois a ESA deu conta que o que está-se a fazer nos aviões faz sentido fazer no espaço e melhor ainda. E depois fui convidado a transferir esta tecnologia. E isso foi, sem dúvida, o maior desafio. Pronto, na aeronáutica trabalha-se de maneira diferente no espaço, completamente diferente. E eu vinha ali com as mesmas metodologias e aquilo ficou forte. Eles rejeitaram muita coisa, aceitaram outras e correu bem. E cá estou. Foi sem dúvida o último desafio. Isto é a nível técnico, a nível de software e programação e eletrónica. O que é que significa? O que vocês podem ver é que um avião ou um satélite são considerados elementos críticos. O que é que quer dizer um elemento crítico? Então, um avião é crítico porque se o avião cair, podem morrer pessoas. Isto é crítico. Tu não podes fazer um erro de software, é pá, deixas ali o bug, não faz mal. Não, se o bug ocorre, o avião falha, espuma. No satélite, não é bem assim, não é? No satélite, se está lá no espaço, não tem lá uma pessoa lá dentro, ninguém morre, mas também é considerado crítico. Estou a entender? Por isso, havia este choque, enquanto havia ali um foco. As coisas eram feitas para o mesmo objetivo, mas de maneiras diferentes. Depois havia um conflito de conversas. Para eles, crítico, o que é? Epá, nós estamos a investir aqui 50 milhões de dólares. Epá, isto não pode falhar por causa de que ele esqueceu de fazer um if-else no código. Não é? E não sei se sabem, grandes falhanços presentes a nível de espaço foram erros deste género. O Ariane 5, que é o maior foguetão da ESA, o primeiro lançamento explodiu devido a um erro de software destes. E foram 38 milhões de euros já ali. Também há alguns erros que eu já ouvi falar que esqueceram-se de converter a unidade internacional da Europa para os Estados Unidos. Isso foi da aeronáutica, por acaso sei esse exemplo. Isso foi dos primeiros drones que os americanos fizeram. Eles esqueceram de fazer essa conversão. E então, quando o avião passou o Equador, em vez de continuar, ele meteu-se de pernas para o ar e voltou para trás. Porque a unidade americana é só positiva, não tem negativo. Mas sim, exatamente. Mas vá lá, nesse caso, por acaso, não perderam muito dinheiro. Mas na Europa, sim, mesmo nós na Europa temos, entre aspas, uma grande vergonha, é que nós nunca conseguimos ir a Marte. Enquanto os americanos já têm várias missões com rovers lá, todas as missões da Europa despenharam-se, quase elas é relacionado com software ou hardware mal feito. Por isso é outro nível de criticalidade, é um desafio muito grande e subitamente eu estava na aeronáutica, estava preocupado em manter pessoas vivas e ali a preocupação era outra. A preocupação deles é tipo, epá, a gente já teve tantos falhanços que a gente quer aterrar em Marte, a gente não quer saber se chegou vivo ou morto. Desde que aterres em Marte, a gente consegue tirar lá uma fotografia e aparecer nos noticiários. Vocês percebem, não parece, mas depois a maneira como programas, a maneira como planeias, tudo já começa a ser diferente. Bem, como disse, já trabalhou com a ESA. Sim, e trabalho. Sim. E nós gostaríamos de saber como é que é trabalhar onde envolve várias empresas e como é que lidera e gera, e a diferença entre trabalhar num outro projeto onde não tem tanta gente envolvente ou outras empresas externas, como é que é? Por isso, a ESA tem projetos de vários orçamentos, desde
os mais baratos são da ordem das centenas de milhares de euros aos dos milhões. Normalmente estes centenas de milhares de euros aí convidam só uma empresa a fazer ou então com mais um parceiro. Estes milhões é isto que estás a dizer. Hein? Nós trabalhamos com várias empresas ao mesmo tempo e às vezes nós estamos a fazer um pequeno papel na empresa. E a diferença é mesmo gigantesca. Por um lado, estes projetos pequenos são assustadores no sentido é que tu és responsável por tudo o que fazes, porque tu és o líder do projeto. E nos outros, tu não és o líder do projeto, portanto, não tens tanta responsabilidade, mas são os projetos mais importantes. Não é? Projetos, portanto, estes são de interplanetários, né? São orçamentos de milhões e milhões, são liderados pelas maiores companhias do mundo. Nós temos ali o nosso papel, mas nós temos de estar lá. Tá? E é aquilo que vai nos orgulhar. A gente depois vai ver aquele fotão a voar e dizer, tipo, epá, está ali o meu software a correr. Não é? Enquanto que estes pequenos projetos de pequeno orçamento normalmente são mais de investigação. É tipo, olha, temos aqui uma nova tecnologia, vocês querem investigar, deem-nos resultados, a gente escreve um paper e etc. Por isso, um lado eu recebo um paper, tipo, tenho um paper assinado por mim e giro tudo, por isso todos os aspectos de um projeto eu aprendo a fazer tudo e isto é bom porque depois um dia se quiseres pegar fazer um projeto grande já sabes como é que se faz. Do outro lado tens a visibilidade e consegues trabalhar com os melhores também, estás envolvido com os melhores. E já agora, qual é que prefere mais? Prefere trabalhar, bom, como eu disse, com a ESA ou projetos mais internos? Ah, hum, para mim quase dá igual. Cada um dá, dá prazeres diferentes. Assim, internamente eu estou a fazer as minhas coisas, por isso é aquilo que eu quero fazer, vou conseguir fazer. Se calhar eu devia dizer que essa era a resposta. Mas por outro lado, é aquela coisa, se eu falar a ti, eu estou a fazer aqui um projeto em que ando aqui a melhorar uma board para funcionar melhor, se calhar vocês não me diziam nada. Mas se eu falar com vocês, estou a fazer um projeto daqui a 5 anos vai à Lua. Não é? Por isso, dá dos dois lados. Ah, a nível de trabalho e motivação, se calhar, claro, o meu projeto interno, né, que é aquela coisa que eu quero mesmo fazer, gosto mais, não é? Por isso, dá um como dá outro. Mas o que eu gosto mais de trabalhar aqui na GMV é que é mesmo muito motivante. Qualquer projeto é super interessante. Não tenho dúvidas. E depois, como vocês já perceberam do que eu tenho aqui falado, é muito heterogéneo. Estamos a pensar em missões interplanetárias, já trabalhei com aviões, posso fazer aqui um projeto interno, podemos desenvolver aqui um novo protocolo de comunicação entre bordos e isto também, às vezes a motivação vem daí, às vezes vem do, quer fazer uma coisa diferente e fazes uma coisa diferente, ok? Pegando um bocado, acabou de dizer que gostava muito de trabalhar na GMV. Já cá está há mais de 20 anos. Alguma vez considerou ou surgiu a possibilidade de ter uma experiência fora do país? A GMV deu-me essa oportunidade várias vezes. Eu antes de entrar na GMV trabalhava na área de telecomunicações, estava na área dos telemóveis. E trabalhei 2 anos, ao fim de 2 anos estava a achar aquele trabalho bastante aborrecido. Estava sempre a fazer mais ou menos a mesma coisa e queria mudar de área. E então tive ali um momento em que tirei assim um mês de férias para pensar na vida, tipo, fui viajar ao estrangeiro, o que é que eu vou fazer? E decidi isso, disse, eu quero ter uma experiência no estrangeiro. Vou lá para fora, experimentar coisas fora. Então tinha duas hipóteses. Ou uma era mandar CVs para empresas estrangeiras, ou então sabia já por outros colegas que havia empresas que faziam outsourcing, tipo, tinhas contrato nacional, ias para fora. E a GMV, na altura chamava-se Skysoft, convidou-me para isso. Eu fui cá entrevistado e eles disseram logo, olha, estão-nos a pedir quatro engenheiros para trabalhar em Inglaterra em 2 anos. Eu estive a trabalhar 2 anos em Inglaterra. O primeiro projeto foi muito engraçado. Estivemos a desenvolver um head-up display para os Boeing 737, que era assim um projetor no ecrã. E aquilo transmitia informação gráfica da altura do avião, velocidade, e foi um projeto único, nunca tive nada igual, porque nós já chegámos já na fase final do projeto, ou melhor, o software já estava desenvolvido, agora estamos só a fazer os últimos testes. O que é os últimos testes? É o piloto a experimentar e a dar-te feedback. Então eu só estava ao lado do piloto, o piloto experimentava, eu não gosto nada disto, portanto, isto aqui é horrível. E nós como engenheiros não conseguimos sempre ver a perspectiva do piloto e é surpreendente as respostas que dão. Então
havia duas coisas muito interessantes que eles não gostavam. Não queriam carregar muito nos botões. Tipo, havia uma operação que era, olha, alterar a altitude do avião para 10.000 ou 12.000 pés. Pá, aquilo tem um pequeno computador do lado direito deles, com o MCDU, em que se tu escreves ali 12.000, enter. E que eu tenho que se transmitir para a Terra, para informar a Terra que vais mudar de altitude e depois dar a resposta. E ele começou, 12.000, epá, não, isto não pode ser. Estou a carregar mais, eu não posso carregar mais duas vezes no botão, arranjo uma maneira de fazer isso. Por isso a gente fazia, tive que alterar o código, tipo, em que já fazia, pré-apresentava as altitudes possíveis, eu só carregava uma vez. E às vezes era, ou então era tipo, a gente, pronto, nós gostávamos de coisas dinâmicas, metíamos ali uns gráficos bonitos, eu tive, tirem lá os gráficos daqui e da frente, pá, a gente está a pilotar, a gente só quer ver velocidade e altitude, mais nada. Nós temos que focar, não ponham coisas que nos distraem. Então a gente andava nisto e foi muito engraçado. Depois também tive a oportunidade de trabalhar em França durante 6 meses, num projeto de gestão de tráfego aéreo também. E, e depois a Skysoft, que era uma empresa portuguesa, foi adquirida pela GMV como empresa espanhola. E eu fui o mandatário de ir lá trabalhar com os espanhóis durante um ano para eles saberem se os portugueses valiam alguma coisa ou não. Tendo em conta que nós estamos vindo cá, acho que eles concluíram que eu fiz um bom trabalho. E também foi um trabalho, um projeto muito interessante. A GMV ainda é líder a nível de software terrestre para espaço, portanto, aquelas imagens que vocês veem, aqueles centros de controle enormes com aquelas televisões gigantes, aquele software está ali a correr, na Europa, grande parte é da GMV. E eles puseram logo nesse projeto para ele também sentir ali o que era mais importante. E então, cada satélite que é lançado, esse software tem que ser sempre atualizado. Aquilo tem uma base de dados e também a maneira como comunica-se com o satélite há sempre umas nuances. A gente tinha que fazer essas atualizações. Eles tinham lá um satélite francês, eu fui lá fazer as atualizações com uma equipa de 10 pessoas. Portanto, isto não é assim tão simples. Há mesmo muitas mudanças. E depois voltei para Portugal. Voltei, fiquei aqui a trabalhar acho que uns 4, 5 anos. Depois ainda fui lá para a Espanha fazer mais um projeto durante um ano. E ainda tive outras oportunidades que rejeitei, mas depois disse, pá, já chega, quero ficar cá em Portugal. E porquê que decidi ficar cá em Portugal? Família. Ok. Estou sempre contigo, família. Havia uma coisa, um erro que eu fazia, agora reconheço que um erro na altura, nós somos jovens, nós não percebemos. Epá, aquele Madrid é ali ao lado, entre aspas, né? E a Madrid, saí de carro, todos os fins de semana. Sou a cansar. Até ao fim do ano, todos os dias a conduzir. Depois comecei a ver, epá, está a dar cá de mim. Depois comecei a ir de avião. Isto, pronto, naquela altura em que ainda não havia voos low cost, então aquilo já tinha um custo enorme. Depois chegou um tempo, eu disse, pá, não, já chega, ficamos por aqui, porque esse cansaço, não parece, mas vocês trabalham 5 dias, mas se tiveres um fim de semana a descansar, chegas ali a 100%. E comecei a reparar que não recuperava nos fins de semana. E foi Até porque, isso. querendo ou não, um voo, ao ficar 5 horas no carro, cansa. Exatamente. E depois quem é que paga isto? Não é a empresa, quem paga é a família. Pois. Eu ficava cansado, era no fim de semana, não era um trabalho. Trabalho dava ali os meus a 100%. Nós aqui de técnicos já somos habituados a fazer 30 projetos ao mesmo tempo e a entregar a professor, eu conseguia, mas chegava ali ao fim de semana. Bora ali passear, ir à praia. Epá, quero ir à praia. Não podemos ficar a ver televisão. Começava a notar estes detalhes, pensei, pá, isto não pode ser assim. Temos que ir à praia. Ao fim de alguns meses acabava mesmo por É. ser quase impossível. Exatamente. Não foi, nunca foi quase impossível, mas estava aí nesse caminho. Bom, nos últimos anos passou de developer para project manager e como é que foi essa transição? Foi horrível. Ah, eu ainda tenho aquele sangue de gostar de desenvolver software e ainda hoje programo. Então no início é como estarem a pedir para deixares fazer o que tu gostas mesmo e fazer outras coisas. E depois tu tens aquele entre-te, apanhas o síndrome do impostor. Tu tens assim um medo, tipo, epá, então, mas eu tirei um curso não para fazer isto e agora pedem para fazer uma coisa. Pá, gestor de projetos, eu acho que devia ser um gajo tirado um curso de gestão, não é? Mas não, isto é mentira, portanto, uma gestão de projeto, a gente diz aqui project manager, mas não é gestão de projeto, é mais líder técnico
e outras coisas, ok? E depois, à medida que fui aprendendo isso, uma pessoa começa a ganhar confiança e depois, quando os projetos começam a correr bem, estás ótimo. Mas no início é mesmo horrível. Tu dizes, eu não tenho, eu não vim para aqui, vais ter consciência, se calhar eu devo mudar-me de empresa e lembro perfeitamente esse primeiro dia em que convidaram-me. Disseram para eu pensar no assunto e eu, na semana seguinte eu fui lá quase decidi dizer que não. Tipo, eu fui lá tipo, olha, e vim com a conversa de síndrome de impostor. Tipo, pá, eu não sei fazer nada disto. Eu vou estar aí aqui a gerir pessoas e, e calcular financeiramente quantas horas gosta. Pá, eu não. E, e o meu chefe na altura desatou-se a rir e disse: pá, vocês todos respondem o mesmo. Não te preocupes, vai lá, faz lá isso, vais ver que isso não custa nada e também garanto que vais continuar a desenvolver e não sei o quê. E é absolutamente verdade. Então ainda desenvolve hoje em dia. Ainda os desenvolvo hoje em dia, sim. Ok. Cada vez menos. Um, mas à parte, deve ser 10%, 15% do meu tempo é desenvolver, mas à parte disso, 70% do tempo que eu discuto é normalmente coisas que foram desenvolvidas. Então, é o melhor, os meus colegas estão a mostrar código, eu estou a rever o código com eles, a ver um bug, ou a discutir soluções possíveis. E isso, portanto, a atividade mental continua a ser a mesma. Por isso está-se bem. Cá está, como eu digo, é mais uma gestão técnica e não uma gestão de projeto. Depois os 70% sim, é mesmo gestão de projeto em si. Mudando um bocadinho de tema, mas falando mesmo de desenvolvedores, um tema que atualmente está muito a ser discutido é a inteligência artificial e como é que vai influenciar num futuro próximo e a longo prazo também muitos dos trabalhos na área da tecnologia. Na sua opinião, acha que os trabalhos de software developer vão desaparecer ou o pensamento crítico e criatividade humana são sempre indispensáveis e algo que será sempre necessário? Um, isto tem havido fortes discussões nisso e eu, por acaso, há 2, 3 semanas fui a uma conferência em que se viu isso e gostei da frase que foi tirada a nível de conclusão. E é assim, para uma pessoa que estou cá há 20 anos atrás, eles fizeram mesmo essa assim. Nós há 20 anos atrás também tivemos, a gente não sabe se o impacto vai ser igual ou não é? Mas tivemos também uma grande mudança desse género, que foi a introdução das redes sociais e do e-mail. E na altura disse exatamente o mesmo. Tipo, olha, isto aqui vão-se extinguir trabalhos uh, e, e não sabe-se o que é que vai acontecer. E isso é garantido. O que se preveu naquela altura não aconteceu. Okay? Nós sabíamos, a nível de redes sociais, que toda a gente ia finalmente poder trabalhar com toda a gente diretamente. O conceito da aldeia global ia mesmo acontecer. Tipo, eu estou aqui, tenho alguém no Brasil, está no Brasil, é mesmo como ele estivesse aqui à minha frente, não é? E a gente sabia que havia, agora não sei o nome da pessoa, mas havia uma teoria de uma pessoa que dizia que se uma rede é global, tu estás a 6 contactos de uma pessoa. Não sei se querem dizer, tipo, se eu quiser falar com o Presidente dos Estados Unidos, certeza que eu tenho uma linha de 6 contactos, chega lá. E isto foi provado que é mesmo verdade. As redes sociais é mesmo verdade. Portanto, essa parte que foi prevista aconteceu. Agora, a outra metade, que foi os fake news, os comentários, o uso da publicidade e todos os problemas que as redes sociais têm, eram imprevisíveis. E aqui a inteligência artificial é a mesma coisa. Por isso, nós já sabemos que algumas coisas são garantidas. Nós sabemos que alguns empregos vão mesmo desaparecer. E na altura também sabemos que havia alguns empregos que iam desaparecer. Naquela altura havia muito o paradigma de alguém que era um diretor ou um administrador de uma empresa tinha uma secretária para tratar das cartas e e-mails e dizia, pá, estes caras vão desaparecer, porque agora ele recebe logo um mail ou depois vai logo responder. E esses empregos apareceram mesmo, não é? Mas também diziam que os programadores não sei o que iam desaparecer porque diziam assim, então, mas em Portugal, ok, temos ali os engenheiros a custarem X euros por mês, então eles vão à África, só custam 10 vezes menos, os engenheiros em Portugal não vai haver, vai tudo desenvolver-se em África, isso não aconteceu, não é? Por isso, aqui é igual. Vai haver mudanças, há umas que nós já sabemos, vai haver uma coisa muito engraçada que é, isso já é garantido, que é a inteligência artificial está a evoluir para te facilitar um conjunto de trabalhos para interagir com o próximo. Só que isso próximo também vai usar a inteligência artificial e também evoluir. Portanto, isto vai criar tipo um empate. Isso é garantido. Nós vamos ver num meio de empates. E depois como é que isto vai desempatar, não sabemos. As redes sociais foi uma coisa. A gente sabia que as redes sociais iam evoluir até toda a gente estar integrada na rede social e que a cena das 6 pessoas ia acontecer.
depois que aqui ia acontecer, não sabíamos, que é as fake news, não sabíamos. E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Estamos cá, estamos bem, por isso também vamos estar cá e estamos bem, na minha opinião. Ok. Ah, então, basicamente, vai ter que haver uma adaptação dos trabalhos que existem atualmente. Se calhar alguns vão desaparecer, mas da mesma forma é muito provável que haja outros a aparecer. Pois, não é igual, não é igual. Ali, há 20 anos atrás, a gente sabia que iam desaparecer 20 e iam aparecer 100. Ok. Aqui parece que vão desaparecer 100 e só vão aparecer 20. É a perspectiva de agora, mas não sabemos. É mesmo imprevisível. Tal como era totalmente imprevisível, as redes sociais também, isto é imprevisível. Ok. E era engraçado que há 20 anos era 20 empregos que iam desaparecer, mas eram empregos não qualificados, iam aparecer 100, mas eram empregos qualificados. Enquanto Exato. que aqui já não é tanto isso. Exatamente. Onde vem o grande ponto de interrogação é quais são os problemas que a inteligência artificial vai causar. E depois, para resolver problemas, vai ser preciso empregar pessoas para resolver. Se são qualificadas ou não, não sei, depende do tipo de problemas. Claro que a conclusão foi logo, isto vai ser qualificado, né? A gente pede a essencial para fazer um relatório. E se calhar faz 2 ou 3 falhas e se calhar uma pessoa não qualificada consegue ler manualmente o relatório e corrigir e coisa. Ou então é pelo outro lado, né? Vamos ver como é que a inteligência artificial funciona e vamos corrigir e fazê-lo evoluir. Mas ninguém sabe. Isto está tudo na teoria. Yeah. Ok. Bom, que oportunidades é que existem na GMV para estudantes de LEC ou MEC? Muitas. Eu estou aqui hesitante porque eu hoje em dia nem conheço o vosso curso. No sentido tipo, pronto, eu vou responder como era a LEC há 20 anos atrás, mas o vosso curso de certeza que evoluiu bastante e acredito que até a GV tem ainda mais oportunidades. Pronto, dentro daquela definição de LEC que é o tradicional, né, que é o desenvolvimento de software ou o desenvolvimento na área da eletrónica, quer a minha área, quer mesmo na área aqui da aeronáutica, nós temos várias vagas. Uh, 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 Na aeronáutica temos um conjunto de clientes que desenvolvem software para aviões e nós desenvolvemos para satélites. Eu acredito que agora o vosso curso já é muito mais abrangente, vocês conseguem até programar até alto nível. No meu tempo vocês não eram mais virados para a eletrónica. Por isso também o vosso trabalho é muito abrangente. Um exemplo é a área, por exemplo, de GNSS, que é a área do Galileu e GPS. Vocês trabalham nisso perfeitamente, não é? E nós somos fortíssimos nesta área cá, e empregamos muita gente. E muitos são do vosso curso. Ok. E qual é que será a expectativa de conhecimentos adquiridos por parte de um recém-graduado que acaba o curso em Lecomec e que se vai candidatar à GMV? É enorme. Mesmo enorme. Há um lado profissional que as universidades nunca conseguem ensinar nas universidades. E isto aqui é discutido mesmo a nível político. Não é? Muito se fala em que as universidades cada vez devem estar mais integradas no mercado de trabalho, no sentido que as empresas devem se envolver com as universidades e dizer às universidades o que é que devem ensinar. E as universidades só conseguem fazer isto até um certo ponto, porque eles têm que ensinar também as bases. Não se pode. Apesar de existir universidades privadas já fazem isso, que já os cursos literalmente é o número de uma posição numa empresa não determinada. Então na área bancária isto já acontece bastante. Há universidades privadas que tiras um curso para trabalhar naquela posição e aqueles 3 anos só estás a aprender a trabalhar no banco. E como é que funcionam os outros sistemas de banco, chegas lá, já é o expert e o dinheiro que eles iam gastar em formar a pessoa não precisam gastar. Pá, engenheiros técnicos, vá lá, nós somos os melhores de Portugal é para fazer tudo, por isso não se pode fazer assim. Por isso já é uma coisa intermédia. Por isso existe sempre assim aqui um buraco que vocês vão aprender aqui e é fundamental. Agora, não tenham dúvidas, a GMV dá-vos grandes vantagens em relação a outras empresas. Em que sentido? E isto é de experiência própria. Muitos colegas trabalharam comigo aqui. O que a gente aprende aqui abre portas a grandes empresas porque eles conhecem que os métodos de trabalho que a gente aplica aqui são dos estándares mais altos.
E agora vocês podem perguntar, mas o que é que queres dizer isso com essa conversa? Ou se calhar estou a vender, estou a fazer alguma publicidade. Vocês sabem, vocês desenvolvem software, não é? Sabem programar, não é? Mas quando se faz um projeto, pode fazer um projeto bem feito ou mal feito. E o que é fazer um projeto bem feito? É documentar como deve ser, saber quais são todos os documentos que têm que escrever, como falar com o cliente, como apresentar os projetos, não é? E nós ensinamos isso de acordo com os estándares que a União Europeia exige e as empresas de espaço exigem, as mais exigentes. E a área de espaço e da aeronáutica é das mais exigentes do mundo. Então, uma pessoa que desenrasca-se nisto, depois quando vai para outra empresa qualquer, é tipo, até ao contrário. Então, mas vocês não escrevem este documento também? Mas vocês deviam escrever. Ah, tens razão, mas a gente não tem tempo. É sempre a desculpa que se dá. Não, aqui há tempo e aqui dá-se muito mais importância à documentação do que o software em si. Existe também um palavrão que às vezes se diz que é. Não é um palavrão, mano. Que a riqueza está nos documentos e não no código. Ok. Bem, chegamos assim ao fim. Obrigada, Daniel, por ter estado connosco e obrigada a todos os que chegaram até aqui. Não se esqueçam de subscrever o NEC ISC na plataforma onde nos estiverem a ouvir para não perderem o próximo episódio das NEC Talks. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem nos comentários ou enviem mensagem para o nosso Instagram, NEC IST. Okay. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada.